Olá, por um mundo diferente desse que aí está, onde as crianças não sejam submetidas ao trabalho que rouba delas o tempo de brincar e de estudar, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Segundo dados elaborados pela Agência das Nações Unidas, que se ocupa da promoção dos direitos humanos, especialmente os relativos ao trabalho, o número de trabalhadores menores em nível mundial gira em torno de 218 milhões. São meninos e meninas de 5 a 17 anos que estão subempregados em trabalhos muitas vezes perigosos para a saúde, que desgastam suas forças físicas e os destroem na mente. Para muitas pessoas, esse tipo de problema não apenas impede nossas crianças de crescerem com alegria, mas perpetua uma prática que atrasa o desenvolvimento econômico. Nosso convidado de hoje é um jovem inteligente, articulado e muito corajoso. Felipe Caetano. Ele nasceu e cresceu numa cidade do litoral do Ceará e trabalhou quando era criança. Essa experiência o levou a se rebelar e lutar para que ele e nem outras crianças continuassem trabalhando. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina elaborou uma cartilha na qual expõe 10 motivos pelos quais uma criança não deve trabalhar. Primeiro, os ossos e os músculos podem ser prejudicados. Segundo, criança tem entrada e saída de ar nos pulmões reduzidas e não pode se expor. Terceiro, criança se cansa mais rapidamente por causa de sua frequência cardíaca ser muito alta. Depois, criança que trabalha pode ter seu rendimento escolar prejudicado. Criança tem mais vulnerabilidade a intoxicações. Criança pode se desidratar mais facilmente que o adulto. Criança também tem pele mais sensível. Elas podem sofrer acidentes no trabalho. Criança pode ter perdas auditivas e, por último, o trabalho precoce prejudica a vida toda. É diante desse painel que eu vou conversar com um rapaz de apenas 18 anos de idade e absolutamente consciente da gravidade do trabalho infantil. Ele se chama Felipe Caetano. Ele nasceu na cidade de Arquirras, no interior do Ceará, e atualmente faz Direito na Universidade Federal de Fortaleza. É um militante convicto no debate e no combate ao trabalho infantil. Felipe, um prazer enorme receber você aqui no programa Parlatório. Seja muito bem-vindo. Começo já te perguntando por uma façanha cheia de significado. Em 2019, você e outro adolescente foram os primeiros na história do Unicef a participar de uma reunião do Conselho Executivo lá nas Nações Unidas. Naquele momento, você representava quem, Felipe? Bom, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui conversando com vocês. E respondendo à pergunta, naquele momento, em setembro de 2019, eu representava todas as crianças e adolescentes do mundo. Na época eu ainda era adolescente, tinha 17 anos, e fui convidado pelo Unicef do mundo para representar as crianças e adolescentes num discurso que seria feito para embaixadores e representantes de diversos países. Então, pela nossa luta contra as explorações de crianças e adolescentes, o Unicef chegou ao meu nome juntamente com uma outra adolescente dos Estados Unidos. Ela especificamente luta contra as mudanças climáticas e eu luto em prol dos direitos das crianças. Então, os nossos dois nomes foram referendados, enviados para o Unicef Mundial, eles aceitaram, e aí nós fomos convidados para fazer esse discurso lá em Nova York, na sede da ONU.
Você foi uma criança que trabalhou e hoje está engajado no combate ao trabalho infantil. Eu pergunto, é todo e qualquer trabalho ou um tipo de trabalho especialmente prejudica crianças e adolescentes? Primeiro, eu acho que é interessante a gente fazer uma distinção do que é trabalho e do que não é trabalho, né? Tem gente que é muito radical e diz que qualquer coisa que a criança faça é um trabalho, tipo arrumar seus brinquedos, arrumar sua cama, lavar o seu prato. Isso eu quero deixar claro que não é trabalho. Para a gente definir o que é um trabalho infantil, é só a gente imaginar um adulto no lugar daquela criança e se seria um trabalho. Por exemplo, se um adulto está lá no sinal fazendo malabares para conseguir dinheiro, aquilo ali vai ser o trabalho dele? De certa forma, sim. Então, se uma criança está no mesmo lugar, aquilo ali também é trabalho infantil. Então, todo trabalho infantil é prejudicial à saúde e à moralidade da criança e do adolescente. Mas eu acho interessante a gente não confundir trabalho infantil com algumas tarefas. Agora, também, a gente não pode deixar de destacar que muitas crianças em casa, na sua própria residência, são tidas como trabalhadoras infantis. Por exemplo, meninas que têm que cuidar de toda a sua casa, cuidar dos seus irmãos, fazer comida, lavar roupa. Para toda a família, ela se torna uma espécie de empregada doméstica em sua própria residência. Mas, em regra, o trabalho infantil ele é, sim, prejudicial. Tem muita gente que diz, e hoje eu sei fazer isso, né? Eu trabalhei e não morri, como se as coisas só fossem ruins se matassem. Veja, a gente tem pessoas que passam fome, mas não morrem. Mas também a fome é uma coisa ruim. Meninas que são abusadas sexualmente, mas que não morrem. Mas não deixa de ser ruim porque elas não morreram, né? Então, o trabalho infantil, ele prejudica num todo o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do adolescente, né? E o trabalhador infantil, ele está menos suscetível a ter um bom emprego no futuro, a ser um adulto com a remuneração melhor, justamente porque ele não pôde se dedicar à sua profissionalização e à sua qualificação. Você atribui muita importância ao trabalho de um núcleo de cidadania dos adolescentes na sua cidade. Esse núcleo o ajudou a tomar mais consciência dos problemas do trabalho infantil. Eu pergunto, além desse núcleo, em que outro ambiente você acha que é preciso conscientizar as pessoas sobre esse problema? Eu acho que o principal núcleo é a família. A família ela é o núcleo base da sociedade, né? A gente não vive sem família. A pessoa pode não ter filhos, mas ela ainda assim faz parte de uma família. A pessoa pode não ter irmãos, mas ainda assim ela faz parte de uma família. Então a família, né, como o seio da educação de uma criança, ela precisa aprender que é necessário garantir uma infância plena, garantir uma infância digna para qualquer criança, para qualquer adolescente. Então, ao mesmo tempo que a família ela pode ser esse maior seio de proteção, ela também pode ser o maior seio de exploração de uma criança ou adolescente. Então, muitas vezes, pais desinformados, pais que vivem na miséria, acabam colocando seus filhos para fazer as mesmas coisas que eles eram obrigados a fazer quando criança. Pai que tinha que, uma criança que tinha que trabalhar para sustentar seus 11 irmãos, ela olha aquilo ali como normal, porque ela foi vítima daquilo, mas veja, não é normal uma criança ter que sustentar uma família. Se eu sou pai, se eu sou mãe de uma criança, é o meu dever natural prover as necessidades daquele menino, daquela menina. Então, acredito que a família é o principal local, mas também nós temos as escolas, né, que é o principal braço em que o Estado ele tem um contato com a criança e com o adolescente. A gente tem os grupos de estudantes, né? Eu também fui muito participativa em grêmios estudantis, e a gente tem movimentos sociais, né? Como na própria igreja também tem, eu fui parte das SEBs, fui parte da Pastoral da Juventude, então são esses núcleos, esses movimentos sociais, mas eu acredito que a família, ela ainda precisa muito ser conscientizada sobre a necessidade de uma infância plena para a criança. Quem tem fé tem um papel importante na consciência sobre esse problema, Felipe? Olha, eu acredito muito que é eu sou católico, eu sou cristão, mas como para qualquer outra religião, eu acho que é um dever muito espiritual proteger as crianças. Veja, Jesus disse que o reino dos céus é das crianças, e a gente teria que agir iguais às crianças. E o que a gente faz é muito contrário, é tornar as crianças adultos mais cedo, tornar esses meninos mais vulneráveis, né? Então, acho que é um papel cristão, é um papel de ser humano
garantir esses direitos dessas crianças, né, que por muitas vezes são vulneráveis, né, e a gente tem muitos exemplos de igrejas cristãs, não cristãs, que também desenvolvem trabalhos magníficos na defesa dos direitos das crianças, né, muitos movimentos sociais surgiram, sim, de base religiosa, logicamente, a causa da infância ela não tem uma bandeira religiosa, mas acredito que a fé, né, a fé ela é muito fundamental para isso. A minha visão de cristianismo ela vai muito nesse sentido do humanismo, né, e também de priorizar as crianças e adolescentes. Eu acho que um dos grandes defensores das crianças e adolescentes foi Jesus Cristo, né, que falava muito e falava de igual para uma criança, falava de igual para um adolescente. Desde que a pandemia passou a matar e fazer o mundo sofrer, todos os trabalhadores passam por uma enorme dificuldade de sobrevivência. A pandemia pode também ter influenciado, de algum modo, na sua opinião, a existência do trabalho infantil? Quando a gente teve a gente promoveu um seminário sobre isso, a gente fazia muito essa análise de que os adultos estavam sendo desempregados, as empresas estavam reduzindo o número de trabalhadores formais, de contratos formais, o Brasil já está com quase 14 milhões de desempregados, mas, ao mesmo tempo, a gente notava que o número de trabalho infantil crescia, porque as crianças, os adolescentes começavam a assumir responsabilidade que eram dos seus pais. Então, muitos pais foram desempregados e, infelizmente, muitas crianças tiveram que sair para trabalhar, né? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela estima que pós-pandemia a gente vai ter um acréscimo de 324 mil novos casos de trabalho infantil. Isso é tão prejudicial porque a aprendizagem profissional, que é uma coisa que nós defendemos, que o adolescente tenha seus direitos trabalhistas garantidos, tenha o direito à aprendizagem dentro das empresas, foi reduzida. O Brasil tem potencial para mais de 1 milhão de vagas de aprendizes, de adolescentes. Mas, infelizmente, na pandemia, a gente perdeu 250 mil vagas. Ou seja, trabalhos formais, com direitos trabalhistas garantidos, com toda a remuneração adequada para o adolescente, ela foi, infelizmente, perdida, né, por conta da pandemia. Então, assim, são prejuízos que a gente vai demorar de 3 a 5 anos para conseguir deixar da maneira que estava em março do ano passado. Felipe, você acha que as pessoas normalizaram a questão do trabalho infantil? As pessoas veem crianças e adolescentes trabalhando e acham isso normal? Primeiro, é muito de uma herança que o nosso país tem, né? A gente não pode deixar de falar isso, que é uma herança escravocrata, né? Eu não quero fazer um papel vitimizador, mas infelizmente essa é a realidade. Porque quem eram as crianças e adolescentes que trabalhavam no período colonial? Eram os meninos e as meninas negras, né? Crianças eram escravizadas, assim como seus pais também eram escravizados. E isso, pós a abolição da escravidão, continuou, porque as crianças precisavam também ir trabalhar para ajudar essas famílias pobres. Isso sobreviveu na monarquia, sobreviveu na república, sobreviveu a ditaduras, infelizmente até hoje persiste. Mas veja, se eu sou um empresário, o meu filho, eu posso até defender trabalho infantil para o filho dos outros, como eu já vi, mas o meu filho não. Meu filho vai fazer faculdade em Harvard, vai estudar no MIT, vai se qualificar, vai ser um profissional, vai dar seguimento à minha fortuna. Agora, se eu sou um filho de pobre, aí sim eu tenho que trabalhar. Então, o que normaliza o trabalho infantil no nosso país é justamente o pensamento que remédio para filho de pobre é trabalho. Se eu sou filho de pobre, as minhas opções são: ou eu vou ser marginal, como muitos dizem, ou eu vou trabalhar. Só tem isso. O caminho óbvio, o caminho correto é a educação. Então, há muito, eu considero que um preconceito com as crianças e adolescentes mais pobres, receitando o trabalho como única solução para educar essa criança ou para educar esse adolescente. E aí que eu vejo muitos pais, muitos não, alguns, defendendo o trabalho infantil e fica dizendo: eu trabalhei e não virei um vagabundo, como muitos dizem. De fato, você não virou um vagabundo, mas também você não pôde curtir a sua infância, você não pôde curtir a sua adolescência, você ganha menos de um salário mínimo, você não pôde concluir nem o ensino fundamental. Então, assim, são pessoas que não podem ocupar um espaço, eu não digo nem privilegiado, mas ocupar um espaço digno na nossa sociedade, ganhando uma remuneração
adequada do seu desenvolvimento para conseguir quebrar esse ciclo da pobreza. Porque se você trabalhou, se seu pai trabalhou, se seu avô trabalhou e seu filho vai trabalhar também, tem alguma coisa errada aí. É a perpetuação da pobreza. Então, o que o trabalho infantil faz é justamente isso, de perpetuar a pobreza, de roubar infâncias, de roubar adolescências e de roubar principalmente o lugar ao sol. Eu peço a permissão ao Felipe Caetano e a vocês para escaparmos para um rápido intervalo. Na volta, continuaremos nesse papo super interessante sobre a gravidade da exploração do trabalho infantil. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta aqui com o programa Parlatório para continuar nossa conversa sobre o trabalho infantil com o jovem ativista Felipe Caetano. De acordo com o Observatório da Criança e do Adolescente, a Fundação Abrinq, 2,5 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhavam em 2016. Pior, dados do IBGE apontam que, entre elas, 21% estavam fora da escola. Além da evasão escolar, acidentes de trabalho também atingem essas crianças. A cada dia, pelo menos 11 crianças se acidentam trabalhando. Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2007 a 2018, quase 48 mil crianças e adolescentes foram vítimas de acidentes graves no trabalho. Então, vamos voltar a conversar com o Felipe. De que modo hoje você ajuda as pessoas a se mobilizarem contra o trabalho infantil? A gente trabalha muito com adolescentes. Eu tenho muito a filosofia do que aconteceu comigo poder acontecer com outras pessoas. Veja, eu era um ex-trabalhador infantil, que saí do trabalho infantil, pude estudar, pude me dedicar ao estudo, e eu fui justamente educado que o trabalho infantil é uma coisa ruim. Então, se eu pude ser educado, se eu pude sair por conta própria disso, outros adolescentes também podem. Então, a gente resolveu criar uma rede de adolescentes e jovens em todo o Brasil, onde a gente tem mais de 700 membros nessa rede, que trabalham através de educação. Esse daí é o trabalho, é o nosso carro-chefe do nosso trabalho, né? Porque muitos são adolescentes, a gente não recomenda que façam denúncias, que vão em loco ver o trabalho infantil, mas a gente também já tem outros ativistas, né, que já tem mais de 18 anos de idade, que fazem esse trabalho mesmo de ir lá no local, de ver, de fazer a denúncia, de fazer a audiência pública, de fazer o requerimento, de solicitar, não sei, uma cesta básica, se a família está necessitando, é justamente de lutar para que a criança não precise garantir os seus próprios direitos. A gente não pode cair nesse mito de que criança tem que ser o garantidor do seu direito. O direito da criança é para ser garantida por um adulto. E esse adulto está na família, está na sociedade, está no Estado. Então, assim, é imoral a gente pensar que uma criança, para não passar fome, vai ter que trabalhar. Eu acho que infelizmente, é uma realidade muito, como eu posso dizer, muito cruel, que faz isso. Veja, pais me colocaram no mundo, pessoas me trouxeram ao mundo, e legalmente, naturalmente, teriam que garantir a minha sobrevivência até que eu pudesse, né, ter o desenvolvimento necessário para isso. E não eu, com 7, 8 anos de idade, 9, 10, sei lá, ter que ir para a rua pedir esmola para não morrer de fome. É assim, uma coisa, uma brutalidade muito grande com as crianças e com os adolescentes do nosso país. Felipe, nós vimos recentemente um adolescente que fez muito barulho e chamou a atenção do mundo inteiro sobre o meio ambiente. Eu me lembro que naqueles tempos muita gente a criticou e houve até autoridades que a achavam uma menina amarga. Eu pergunto para você, na sua luta, há gente que pensa assim, e como é que você lida com isso?
Eu acredito muito que quem luta por alguma causa, quem luta por direitos ou quem luta por um ideal, sempre vai ser mal visto, né? É como eu digo, nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Quem dirá meros mortais como nós, né? E essa garota que o senhor fala é a Greta. Greta, ela estava em Nova York quando eu fui lá também, e é uma menina, né? Ela é um ano mais nova que eu e conseguiu mobilizar milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, é muito natural que ela vá atrair críticas, e ela fala, né, do meio ambiente, que também é uma questão que envolve muitas disputas. E eu também infelizmente, né, já teve várias pessoas que discordaram, que falam, né, que mandam ameaças, alguma coisa do tipo, mas é uma coisa que a gente não pode ceder, né? A gente não pode, como eu posso dizer, desistir porque um adulto ou porque um governador, porque um prefeito não gosta do que a gente fala. Se ele não gosta do que a gente fala, se ele não concorda com a gente, tudo bem, é um direito dele. Mas é nosso direito também expressar nossas ideias. É nosso direito também lutar por o futuro que a gente quer. Porque a geração de hoje não pode destruir o mundo, não pode destruir infâncias, não pode destruir direitos, porque essa geração vai passar daqui a pouco. Mas a minha geração, a geração dos meus filhos, a geração dos meus netos, ela vai continuar aqui. E a gente pensa muito que planeta Terra a gente quer deixar para essas próximas gerações que vão vir, né? Então, levantar sua voz contra uma violação de direitos é um ato muito corajoso e muito heróico, né? Veja, a Malala, que lutava pelo direito das meninas a estudar, levou um tiro na cabeça. E nem por isso ela deixou de lutar. Então, eu fico, às vezes, e quando eu comecei a participar, a Malala estava ganhando muito destaque, né? Isso em 2013, 2014. E eu pensava, nossa, se ela, que levou um tiro na cabeça por um grupo extremista, não parou de lutar, por que é que eu, num país, né, que é, como eu posso dizer, mais pacífico do que o local que ela morava, não posso lutar por alguma causa também, não posso me indignar contra alguma violação de direito. E aí sempre vão haver políticos, vão haver pessoas que não gostam do que a gente fala, mas é uma consequência, né? É uma consequência. Ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto. Está dando fruto, né, para alimentar outras pessoas e outras ideias. Com tudo o que está acontecendo, Felipe, qual é o sonho que você tem para as crianças brasileiras, principalmente as mais pobres? Eu acho que o meu principal desejo, e é para isso que eu estudo, é para isso que eu luto, é para isso que eu levanto todo dia, é que todas as crianças possam ter seus direitos garantidos, possam ter suas infâncias garantidas, possam ser criança, possam ter uma educação de qualidade, possam ter uma saúde de qualidade, possam ter sim um lugar de quebrar esse ciclo da pobreza, de ajudar suas famílias, de acabar com a miséria que cerca, né? Muita gente fala, eu quero ter muito dinheiro para ajudar as crianças da África, mas muita gente esquece que as crianças do Brasil, as crianças do Ceará, as crianças de Fortaleza também passam fome. Tem gente passando fome perto de nós. Então, é muito de garantir esses direitos. Aqui terminamos sempre pedindo que o nosso convidado comente uma citação que oferecemos. Para você, escolhemos uma palavra do Papa Francisco. Ele diz assim, abre aspas, faço um apelo às instituições para que façam todos os esforços para proteger os menores, preenchendo as lacunas econômicas e sociais que estão na base da dinâmica distorcida em que eles, infelizmente, estão envolvidos. As crianças são o futuro da família humana. Fecha aspas. Olha, assim, eu tenho um amor muito grande pelo Papa Francisco, né? O Papa Francisco é ser humano incrível, que inclusive é adepto à nossa causa, né? Todos os anos ele dá o cartão vermelho contra o trabalho infantil. Ano passado ele enviou uma carta para a Basílica de Aparecida, né? Lá na grande Romaria com o trabalho infantil que tem Aparecida, e é um defensor, né? Muito óbvio das infâncias. Então, mais, né, do que seu futuro, como o Papa citou, as crianças elas são um presente, né? Então, os adultos eles têm que sim suprir essas necessidades econômicas, como citado, suprir essas necessidades sociais,
porque as crianças, né, além de ser o nosso presente, elas são também esse futuro citado. E qual é o futuro que a gente quer? Né? Qual o futuro que a gente vai querer? Isso vai depender muito de como a gente está educando as crianças hoje, de como a gente está garantindo os direitos das crianças hoje. Porque se a gente quer ter um futuro melhor, a gente tem que ter crianças e adolescentes que tenham seus direitos garantidos, que não precisem passar por violações de outros direitos, né? E já que citaram aqui o Papa Francisco, tem outro Papa que eu sou muito admirador, que é o São João Paulo II, né? Inclusive, que eu sou devoto também, que era justamente o Papa da Juventude, né? O peregrino do amor. E durante a vida dele, ele pôde mostrar muito, ele acreditou muito na juventude, assim como o Dom Bosco também acreditou. Então, mostra justamente que a nossa sociedade ela tem que dar crédito para as crianças, ela tem que dar crédito para os adolescentes, porque além de serem prioridade, esses meninos e essas meninas também sabem pensar, né? A gente está tendo aula de cidadania aí o tempo todo, eles sabem falar, né? Eu fui um adolescente muito falador, tanto que estou aqui hoje por conta disso, e agora sou um jovem que continuo falando e que não continuo me calando. Então a gente precisa acreditar nas crianças, a gente precisa acreditar nos adolescentes, a gente precisa acreditar nos jovens, não pelo futuro, mas para começar de agora melhorando o nosso presente. Felipe, estou muito contente com essa entrevista, com essa conversa, gostei muito. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, é uma honra e sempre que precisar vamos estar aqui para debater temáticas tão importantes quanto essa. Eu agradeço também de coração a você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.